Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022, que saiu agora no final de outubro, do fundo VGHF11, é o Valora Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário, fundo de papel. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro, o que a gestão fez aí, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro e FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, que ajuda a gente bastante aqui no canal, tá bom? E é tudo de graça para você, tá bom? E esse relatório, inclusive, vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do canal, do endereço do grupo, né? Do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, ok? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos ver qual foi o resultado aí, né? Como é que foi a performance do VGHF11? Para quem não conhece, é um fundo de papel, tem uma gama de investimentos que o fundo aqui tem como objetivo, tá? Ações, debêntures, SPEs imobiliárias, FIP imobiliário, FIA, CEPAC, cotas de FIIs, CRIs, FIDICs, letras hipotecárias, letras imobiliárias. Então o fundo tem uma gama aqui de objetivos de investimento, vamos dizer assim, né? Tudo é ligado ao setor imobiliário, tá bom? E papéis, né, de investimento, nada de ativo real, nada de real estate. Mas o fundo tem aqui uma gama, não investe em tudo isso aqui, tá? Mas ele investe em pelo menos 4 a 5 elementos desse aqui que o fundo tem como objetivo, a gente vai ver mais para baixo. O alvo do fundo o público-alvo é investidores em geral. O fundo tem uma taxa de administração e gestão de 0,90%. Tem uma taxa de performance de 20% do QCD e IPCA, mais a média anual do IMAB, ou um mínimo de IPCA mais 3% ao ano. Tá? Então tem toda uma regra aqui para complicar, né, a vida do cotista, para entender como é que se calcula essa taxa de performance. Tem aqui a questão da distribuição, fundo que anuncia o seu rendimento no último dia útil do mês que ele faz referência. Então, o de outubro ele já anunciou os rendimentos, né? No dia 31 de outubro e paga no quinto dia útil. Então, vai pagar aí agora, provavelmente no dia 6, né? Que acho que é o quinto dia útil. Acho que é dia 6 de novembro, se eu não me engano. Bom, vamos seguir em 6 de novembro, não. 6 de novembro é domingo, né? Então vai ser no dia 8 de novembro. 8 de novembro vai ser o quinto dia útil, porque teve aí, então 8 ou 9, né? Porque teve um feriado aí na quarta, então a gente sempre pula mais 3, provavelmente vai ser dia 9 o pagamento, será o quinto dia útil do mês de novembro. Dados adicionais, gestão é o Valora, que é o administra, gere fundo, né? Valora a gestão de investimento, administração, ou seja, o administrador é o banco da Ecoval, que é também o escriturador, e auditor é esse aqui, esse nome aqui. Embaixo o fundo tem desde fevereiro de 2021, então vai fazer aí 2 anos agora em fevereiro de 23. Prazo de duração indeterminado, então tem gestão ativa, né, e o código de negociação na Bolsa de Valores VGHF11. Então vamos lá, o fundo encerrou o mês de setembro de 2022 com 99% do seu patrimônio alocado nos ativos alvo aqui, né? São 88 ativos diferentes, tem uma diversificação muito interessante. Hoje ele tem 674 praticamente, né? 674 milhões investido nesses 88 ativos. O restante dos recursos do fundo estão em caixa e rendendo provavelmente ao percentual do CDI. Distribuição de rendimentos foi de 9 centavos por cota em setembro, que se repetiu para outubro, tá? Já anunciou os proventos de outubro, né? Se repetiu os 9 centavos. Fundo que tem pega os meses de deflação, né? Então, como todos os outros fundos de papel que tem IPCA atrelado ao seu portfólio, está sofrendo nessa parte agora, né? Com a deflação vinda desde julho, né? Julho, agosto, setembro, foram 3 meses de deflação, o que reflete aí na rentabilidade do fundo. O retorno esperado no mês de setembro foi de 1,59, o equivalente a 20,8% ao ano. O fundo que caiu agora bastante, né? Caiu já no início de outubro
O valor de mercado caiu para em torno de 9,25, 9,30. Aproveitei e comprei mais, que eu sou cotista do fundo, tá? Comprei mais cotas e atualmente já está caindo novamente, depois do anúncio dos proventos de 9 centavos novamente. Tem caído, está aí a próxima a 9,35. Então vou fazer mais novos aportes também nesse fundo, que eu gosto dele, é bem diversificado realmente. É um fundo interessante. Para mim, na minha opinião, esse é o momento de comprar esses papéis que estão baratos, que são atrelados ao IPCA, que provavelmente esse foi o último mês de deflação. Outubro provavelmente não vai ter deflação, então vai começar os fundos a distribuir bons proventos novamente, né? Não quando o IPCA estava tão alto, mas naquela normalidade 0,90, 0,80, 0,70. Essa é a normalidade de distribuição que o fundo já tem feito, né? Pelo resultado atual, que o fundo já está distribuindo próximo a 1% de distribuição, né? Já que está aí cotado em torno de 9,40. Né? Esse é o normal, né, na distribuição, é o que se espera, né, do fundo imobiliário, mas os fundos de papel, nos últimos 2 anos, pelo menos desde o início da pandemia, pagando ali proventos muito altos, né, acompanhando que a inflação, que aumentou bastante, o IGPM primeiro, depois foi o IPCA. Então, os fundos surfando nessas altas inflacionárias que tiveram aqui no Brasil. Tá? Mas a normalidade é pagar ali realmente 0,80, 0,90, 1%, né? E o fundo, mesmo com a deflação, tem pago ali próximo a 1%. Então, é um bom fundo. Eu vou aumentar minha posição, que esse é o momento de comprar fundo de papel, principalmente aqueles indexados ao IPCA que estão mais baratos. Vale destacar que, além da distribuição de proventos, o fundo teve um aumento no valor patrimonial de 0,62% no mês. Tá? E o aumento foi relacionado à carteira de CRI, teve uma valorização, né? E com isso, então, aumentou o valor patrimonial do fundo. O fundo que tem duas estratégias, né? Uma estratégia de valor, se não me engano, e uma de renda, é isso mesmo. Tem ali um percentual onde ele tem como alvo ali, né, ter ativos de valor e ativos de renda. Ativos de valor para ganhar na valorização e de rendas para ganhar realmente os proventos e os dividendos, né? Ele faz aqui ó, que o aumento na participação da carteira de valor passou a representar 20% dos ativos-alvo, o que era 15,5% no mês de agosto, no caso aqui, que a gente está falando de setembro, né? E o aumento da exposição no CDI, então alguns fundos têm buscado, não são todos, tá? Alguns fundos que a gente leu, inclusive recentemente, os relatórios gerenciais estão permanecendo atrelados ao IPCA, mas alguns já têm diversificado a carteira para buscar um equilíbrio entre os índices de inflação e a taxa DI, né? Para poder manter ali o equilíbrio da carteira e não ter uma perda tão grande de receita quando houver uma queda muito acentuada em um dos índices, né? Então, ele tem buscado aumentar a exposição da carteira pelo CDI na carteira de CRI, o que passou inclusive a representar 41% da carteira, versus 37,7% do mês anterior. Então o fundo está mais equilibrado agora entre IPCA e taxa DI. Interessante, né, para manter o equilíbrio ali da distribuição. E na carteira de renda houve ali vendas líquidas de 23,9 milhões. Foram vendidos 29 milhões em 4 diferentes CRIs indexados ao IPCA, por isso também ajudou a reduzir, né, inclusive, aqui o percentual de aumentar, né, o percentual do CDI também, e adquiridos 6,7 milhões em 2 CRIs indexados ao CDI. Falar que foi adquirido também 800 mil em cotas de FI, que também o fundo tem FI na carteira, né? E os movimentos foram em linha com a estratégia da gestão, se expondo um pouco mais às operações pelo CDI. Então a carteira está equilibrada, para meu ver agora, né? Muito próximos ali a 50-50, né? Já está ali bem, bem interessante a carteira do fundo para qualquer eventualidade em um dos índices, né? E aí o fundo mantém ali o equilíbrio. Bom, ele fala aqui também o importante nos últimos números do fundo, inclusive com relação aos cotistas, 174 mil cotistas atualmente o VGHF tem na sua carteira. Então, um fundo com pouco tempo aí de mercado, ultrapassando, né, as 170, chegando a 175 mil cotistas, então é realmente muito interessante. A liquidez no mercado do fundo tem 3,2 milhões de reais, lembrando que é um fundo de 600 e poucos milhões de patrimônio, né? Até que está com uma liquidez muito interessante.
E esse aumento de cotistas foi de 16% em relação a agosto. Então, realmente o fundo caiu de preço, né? O pessoal aproveitando, caiu de preço primeiramente porque ele teve ali teve a questão da operação da subscrição, né? E aí caiu o preço e aí com a deflação o preço de mercado caiu mais ainda. Foi inclusive o momento que eu aproveitei para entrar no fundo. Bom, aqui os ativos da carteira, né? Então aqui são os CRIs, né? A maioria ele agora está distribuído, na verdade está tudo tá um pouco mais distribuído agora entre IPCA e CDI, né? Estando um equilíbrio maior na carteira. Muitos aqui são residenciais, né? Que tem um risco um pouco maior. Todos eles têm dentro aqui, estão dentro da estratégia de renda, né? A estratégia de renda são os CRIs. Aqui tem os FD6 também, que tem uns estão na estratégia de renda, outros na estratégia de valor. Também atrelados, em sua maioria, pelo IPCA. Aqui estão as cotas de FIIs, né, onde o fundo tem aí então, alocações em fundos de investimento imobiliário, também tem uma participação bem relevante, ó, 164 milhões em fundo de investimento imobiliário, 42 milhões em FD6 e 415 milhões, ou 60% da carteira em CRIs. Então tem uma participação relevante também em fundos de investimento imobiliário. Aqui são ações também que o fundo tem na carteira, as ações de empresas do setor imobiliário, tá? Aqui do setor de shopping, de propriedades, né? São 36 milhões alocados em ações, ou 5,37%, todas dentro da estratégia de valor. Então, para ganhar aí, na verdade, na valorização das ações, não nos dividendos, tá? Essa é a estratégia principal e também as SPEs também todas na estratégia de valor para ganhar também na valorização do papel. Então, atualmente o fundo tem 680 milhões de reais em patrimônio líquido. Então, o fundo está muito interessante a distribuição, né? Como a gente verifica, 60% em CRIs, uma participação bem relevante em fundos de investimento imobiliário e outras distribuições ali entre ações, SPEs, FD6, né? E aqui dentro da DRE gerencial, a gente verifica, o fundo teve receitas totais aqui de 7,3 milhões, proventos, juros e correção monetária, né? Dois CRIs, diminuiu bastante, provavelmente o impacto da correção monetária fez com que caísse aqui, né? Debêntures do fundo ainda não tem debêntures na carteira, né? FID6 após imposto de renda, então aqui ó, 309 mil reais. Rendimentos dos FIIs 1.371.000, também teve uma pequena redução em relação a agosto. E as ações tiveram dividendos aqui também, 14 mil reais. Dentro das negociações, então o fundo dentro das negociações, principalmente naquela estratégia de valor, né? O fundo teve aí um lucro de 9.600 em CRIs. Em FIIs, após imposto de renda, taxa líquida de imposto de renda, 512 mil reais. E ações também, após imposto de renda, 613 mil reais. Então, dentro das negociações, foi 1.135.000 reais dentro das negociações do fundo no mês de setembro. E os ativos de liquidez, o fundo teve 84 mil reais em rendimentos, despesas, 513 mil reais em despesas, e o resultado passivo de distribuição 6,8 milhões, o fundo distribuiu 6,5, fez aí então um caixa, né? Um caixa para futuras distribuições. Foram 21 dias úteis nesse período e foi 9 centavos da distribuição de setembro, que foi a mesma distribuição também de outubro, e a gente vai saber os resultados de outubro no próximo relatório gerencial. Dentro da taxa equivalente acima do IPCA, foi IPCA mais 21,8%, e dentro do benchmark, foi benchmark mais 15%, então fundo pagando taxa de performance, então nesse caso aqui, né, tem estado acima do benchmark é 20%, o que exceder o benchmark, né? Então, se é 20%, aqui ele paga 20% de taxa de performance do que exceder o benchmark. Então, 20% em cima aqui desse que ultrapassou os resultados do fundo, que nesse mês de setembro foi de 15%. Resultado a distribuir, 613 mil reais, é o resultado acumulado, né, não distribuído ainda, que dá aí em torno de 1 centavo apenas, aí 1 centavo por cota. Né? Bom,
Aqui dentro dos últimos números aqui do relatório, a gente tem aqui as distribuições, CRIs é a maioria, a gente já viu mais para cima também essas distribuições, né, seguido de FIIs de 24%. Aqui a gente tem a questão das indexadores, né, então IPCA apenas com variação positiva 30%, IPCA variação positiva com compensação 4,6% e IPCA normal 23,8% e a 41% está pelo CDI. Então o fundo já está com uma distribuição interessante aqui dentro dos percentuais de indexação do seu portfólio. Dentro da estratégia de valor está com 20% em alocados, né? A maioria ali em fundo de investimento imobiliário e em renda 79,4%, maioria em CRIs e 13% em fundo de investimento imobiliário. A evolução do patrimônio está aqui também, né? Evolução do patrimônio, aqui as movimentações que o fundo fez em setembro. Então, comprou aí 2 ações, alguns CRIs, né? FD6, FIIs também, fez uma alocação maior em FIIs, né? O total alocado 55 milhões de reais em compras e aqui a gente verifica no total 58,9 milhões em vendas. Então, o fundo aí fazendo suas movimentações em carteira. E aqui é o detalhamento dos ativos, tá? Então você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada, tá? Dos ativos da carteira, que é a parte qualitativa dos ativos. Então baixa o relatório, tá bom? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente se você é cotista do VGHF11, assim como eu sou. Qual o percentual da sua carteira hoje? Eu tenho em torno de 4% dos meus fundos imobiliários alocados no VGHF11, tem aumentado a posição, inclusive, tem baixado de preço, né? Não é nenhuma indicação de compra, tá? Mas eu tenho feito, tenho opinado com aqui como cotista. Eu gosto do fundo, o fundo bem diversificado, e é uma forma de você não investir diretamente em FOFs, né? Investe em fundo de papel, que dentro do fundo de papel a gente vê que tem um percentual muito grande em fundo de investimento imobiliário. Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.